Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta, ou então de Fundamentos da Matemática, né? Vamos dar início então à nossa aula de número 22, essa é a primeira parte de um total de 4 que que nós dividimos essa aula, beleza? A partir de agora, até o restante do curso, nós vamos falar um pouco sobre funções. Então, nós vamos basicamente estudar funções do ponto de vista formal, do ponto de vista lógico, do ponto de vista de teoria de conjuntos, tá? Nós não vamos tratar funções, ou não vamos estudar propriedades, por exemplo, das funções que você vê no cálculo. Isso não faria nenhum sentido, porque lá você estuda funções do ponto de vista do cálculo, né? Então lá você estuda a continuidade, você estuda a derivada, você estuda a integral e assim por diante. Nós vamos tratar as funções um pouquinho diferentes, tá certo? A função, o conceito de função, ela teve uma grande evolução durante a história da matemática, né? Basicamente, cada autor, ou uma série de autores, definia a função mais ou menos do jeito que ele queria, né? Então, um dos primeiros a considerar funções foi o Leibniz, quando ele desenvolveu o cálculo mais ou menos no mesmo tempo que o Newton. A diferença é que o Leibniz não levou crédito, o Newton levou o crédito. O Bernoulli também teve lá a sua definição para funções. O Euler, por exemplo, na minha concepção, junto com o Gauss, o maior matemático da história, ele considerava que função era qualquer equação ou qualquer fórmula, né? Então, para ele, isso era função. Esse conceito de função, ele foi, como eu já disse, ele foi evoluindo, né? Até se chegar no conceito de função que a gente tem hoje, beleza? E nós vamos, então, definir função do ponto de vista formal. O que nós vamos ver nesse primeiro vídeo? Basicamente, a definição de função, algumas nomenclaturas que nós vamos utilizar no restante da aula e mais ainda no restante do nosso curso. E é claro que nós vamos apresentar também alguns exemplos, certo? Bom, sempre que é possível, né, eu tento trazer para vocês, vocês já devem ter percebido, sempre que for possível, a gente tenta trazer para vocês alguma coisa de matemática que tenha a ver com o nosso dia a dia. E não vai ser diferente no conceito de função, certo? O que acontece no Brasil? No Brasil, você deve bem saber que o voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos. Ele é optativo a partir dos 16, mas quando o sujeito completa 18 anos, no Brasil, o voto ele passa a ser obrigatório. Então, na teoria, quando um brasileiro ele completa 18 anos, ele tem que fazer o seu título de eleitor. Na teoria, isso funciona assim. Por que eu falo na teoria? Porque na prática, isso pode não ser uma verdade, uma vez que tem, sei lá, brasileiros morando no meio do mato, lá no Rio Grande do Sul, lá no Pará, sei lá onde, e pode não ter acesso à informação e etc e tal. Mas na teoria, quando um brasileiro completa os seus 18 anos, ele faz o título de eleitor. Como todo bom documento, o título de eleitor tem um número de inscrição. No caso do título de eleitor, o número de inscrição ele é composto por 12 dígitos, e esses dígitos aparecem aqui. Ó. É um número de inscrição composto por 3 grupos de números, por 3 grupos de 4 números, de 4 dígitos. Né? Um número composto por 3 blocos de 4 dígitos cada. Isso dá um total, então, de 12. Esse aqui é o número de inscrição, aqui vai o seu nome, aqui vai a data de nascimento, zona, sigla, não confunda a zona com outra coisa, tá? Aqui data de emissão e assim por diante, tá? E aqui está o número de inscrição. Então, o que acontece? Acontece que a todo brasileiro que é maior de 18 anos, associa-se um número natural de 12 dígitos. E esse número natural é único, tá certo? Assim, dessa forma, nós podemos definir a seguinte relação que vai do conjunto A, que é formado por todos os brasileiros maiores de 18 anos. Tá? Então, considera todos os brasileiros maiores de 18 anos, vamos considerar os vivos, não, mas, enfim, brasileiros
maiores do que 18 anos, e N o conjunto dos números naturais. Então, nós podemos definir uma relação entre esse conjunto de todos os brasileiros maiores de 18 anos no conjunto dos números naturais. Que relação é essa? É essa aqui. Ela é formada pelos pares ordenados, lembrando, né? Toda relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Qualquer subconjunto de um produto cartesiano é uma relação. Então, eu estou definindo essa relação aqui. Ela é formada pelos pares ordenados x, y, onde x pertence ao conjunto A é formado pelos brasileiros maiores de 18 anos, e y é um número natural, que é o número do título de eleitor do sujeito x, tá certo? Então, você e o seu título e o número do seu título de eleitor é um elemento que faz parte desse conjunto E, que faz parte dessa relação E. Isso certamente é uma relação desse conjunto A no conjunto dos números naturais, justamente por ser um subconjunto desse produto cartesiano aqui. É claro que no produto cartesiano de A por N há muito mais elementos do que os que nós estamos considerando aqui. Então, nós estamos considerando um subconjunto próprio, tá certo? Em outras palavras, essa relação E ela é definida da seguinte forma: para todo X, para todo brasileiro maior de 18 anos e para todo número natural, nós vamos dizer que o X está relacionado com o Y, se e somente se o Y é o número do título de eleitor de X. Então, essa é a relação. Então, por exemplo, eu estou relacionado com o número 7? Não, eu não estou relacionado com o número 7. Eu estou relacionado com o número 500? Não. Por quê? Porque 500 não é o número do título, não é o número do meu título de eleitor. E assim por diante. Então, eu estou relacionado com aquele númerozinho que aparece lá no meu título de eleitor. Você que está me assistindo, se tem maior de 18 anos, provavelmente sim, você está associado com o seu título de eleitor, tá certo? Essa relação, ela tem duas propriedades super interessantes. A primeira delas, o domínio da nossa relação, ela é todo o conjunto A. Ou seja, para todo elemento X do nosso conjunto A, ou seja, para todo brasileiro maior de 18 anos, existe um número natural tal que o par ordenado XY pertence à relação E. Ou seja, todo brasileiro está relacionado com um número natural. Nesse caso, de 12 dígitos. Tá certo? Então, essa é a primeira propriedade. Todo elemento do conjunto A está relacionado com um número natural. Segundo, se o par ordenado XY e o par ordenado XZ pertence à relação E, então é porque o Y é igual a Z. O que isso significa? Cada X, cada brasileiro maior de 18 anos, está relacionado com um único número natural via essa relação E que nós definimos aqui. Ela chama-se E porque é E de eleitor. Tá? Então, essas duas propriedades são extremamente interessantes dessa nossa relação. Todo elemento do conjunto de partida está relacionado com um elemento do conjunto de chegada, e esse elemento do conjunto de chegada é único. Só tem um. Tá? Todo X do conjunto A está relacionado a um único Y do conjunto dos números naturais. Outros documentos que são obrigatórios no Brasil, né, são o que a gente chama de RG, né, o Registro Geral, e o CPF, né, que é o Cadastro de Pessoa Física. Esses são outros dois documentos. O CPF, por exemplo, se você nasce numa maternidade, né, se você nasce num hospital, você já sai com o seu documento, com a sua certidão de nascimento, né? E essa certidão na certidão de nascimento já vem o número do seu CPF. Então você já nasce praticamente, logo depois que você nasceu, o cartório vai lá, recolhe seus dados e já cria o número do seu CPF. Isso é invariável. E o que é o CPF? Ele é um documento que também tem um número de inscrição, é claro, e esse número de inscrição ele é composto por 11 dígitos, e esses 11 dígitos ficam aqui, né? São sempre grupos de 3 grupos de 3, mais um grupinho de 2. Esses dois últimos números aqui, eles são chamados de dígitos verificadores. Isso não vem ao caso, o que importa para nós aqui é que cada brasileiro está associado a um número natural, que é composto por 11 dígitos, e este número é único.
Se você não tem dois números de CPF, lamento te dizer isso. A menos que você tenha burlado as regras em algum momento. Mas, na teoria, a cada brasileiro está associado um único número de 11 dígitos, que é o número do CPF. E, portanto, nós podemos, de novo, agora definir uma outra relação, que é a relação do conjunto B, formado por todos os brasileiros, não só os maiores de 18 anos agora todos os brasileiros, e o conjunto dos números naturais de novo. Qual a relação é essa? Essa aqui eu chamei de relação F, né? De CPF. F de pessoa física, físico, né? Então a relação F ela é composta pelos pares ordenados XY, em que X pertence ao conjunto B, ou seja, X é brasileiro, e o Y é aquele número natural que é o número do CPF da pessoa X. Então essa é a nossa relação F definida dessa forma. Então cada brasileiro está relacionado com o seu CPF. Isso significa o quê? Para qualquer X em B e para qualquer Y natural, o X está relacionado com o Y via relação F, sem somente se o Y for o número do CPF da pessoa X. Tá certo? Esta relação, de novo, ela tem as duas propriedades, as duas mesmas propriedades que tinha a relação E. Qual é? O domínio da relação B é igual ao... Não, o domínio da relação F, aqui não é B, aqui é F, tá? O domínio de F é o conjunto B, ou seja, para todo X pertencente a B, existe um Y natural, tal que o par ordenado XY pertence à relação F. E a segunda propriedade é a seguinte: se você tem um par ordenado XY e o par ordenado XZ pertencente a F, então Y é igual a Z. O que isso significa? Que a cada pessoa brasileira, cada elemento do conjunto B está relacionado com um único elemento do conjunto dos números naturais, que nesse caso aqui é o número do CPF. Tá? Então, a todo brasileiro está associado um número de 11 dígitos e este número ele é único, não tem dois, tá certo? Essas duas propriedades têm uma grande importância na matemática, ou seja, relações que têm essas duas propriedades, elas são importantes e elas são chamadas de funções. E aí você fala assim, putz, mas espera um pouco. Então, função vai ser uma relação que satisfaz duas propriedades? O domínio da relação tem que ser o conjunto de partida, todo ele, ou seja, para todo x pertencente a B tem que existir um y, tal que x e y pertence à relação, e ainda esse y tem que ser único. Isso para a gente vai ser uma função. E aí você fala assim, mas na disciplina de cálculo eu vi outra definição de função. Eu tenho certeza, cara, que você viu essa definição aqui de função lá no cálculo. É uma regra no cálculo. Função é uma regra ou uma lei de formação F que associa cada elemento X de um conjunto a um único elemento de um outro conjunto. Esse elemento do outro conjunto é o que a gente representa por F de X. Você tem certeza? Tenho certeza, absoluta certeza. Eu tenho poucas certezas na vida, mas que essa aqui foi a definição que você viu no cálculo, foi. Não tenho dúvida disso. Então é uma relação, uma regra ou uma lei de formação que associa cada elemento de um conjunto um único elemento de um outro conjunto, tá certo? E aí você pergunta, mas qual que é o problema dessa definição do cálculo? E aí vem a resposta. A ambiguidade da palavra regra e da expressão lei de formação. Certa vez, quando eu estava dando aula, eu pedi para meus alunos, eu escrevi no quadro assim, lei de formação. Perguntei para eles, o que você entende por isso? Escreve no papel, me traz e eu vou começar a ler. O que você tem na sua mente, o significado de lei de formação. A melhor resposta que eu obtive naquele ano foi a seguinte: lei de formação, para um dos meus alunos, é uma regra que você tem que seguir, que você tem que obedecer para ter a formação acadêmica, para se formar na graduação. Eu olhei para aquilo e falei, faz sentido, né? Lei de formação, uma regra que você tem que seguir para conseguir se formar na graduação. Por que não? É uma lei de formação, né? Então, o que acontece? Isso é ambíguo. O que é regra, o que é lei de formação é ambíguo. E aí tem um problema. É que não pode haver ambiguidades na matemática.
Por quê? Porque se houver ambiguidades, e se para um chinês função é uma coisa, para o brasileiro função é outra coisa, então, sei lá, o chinês quando vai lançar um satélite para a Lua, ele vai parar na Lua, o brasileiro quando vai lançar vai parar em Marte. Né? Porque os caras têm funções diferentes, têm um conceito de diferentes funções. Vai que, né, esse tipo de coisa seja importante. Então, não pode ter ambiguidade. E para evitar essa ambiguidade, para evitar interpretações do que vem a ser a palavra regra e a expressão lei de formação, é que nós vamos dar a definição formal de função. Tá? Então, sejam x e y dois conjuntos, não necessariamente distintos. Não necessariamente distintos. Uma função de x em y é uma relação f de x em y que satisfaz as seguintes condições. O domínio da f é todo o conjunto x, ou seja, para todo x em x, existe um elemento yzinho em y, tal que o par ordenado xy pertence à relação f. E a segunda, se o par ordenado xy e o par ordenado xz pertence à relação f, então o y é igual a z. O que isso significa? Que a cada x não só está relacionado em y, que é garantido pelo item 1, mas este y tem que ser único. Isso é o que fala o item 2. Então, se o par ordenado x, se o x está relacionado com o y e o x está relacionado com o z, não tem jeito. O y tem que ser igual a z para você ter uma função. Então, no domínio da f, lembra o que é o domínio de uma relação? São todos aqueles elementos do conjunto de partida que estão relacionados com algum elemento do conjunto de chegada. Para ser função, todo elemento de x tem que estar relacionado com um elemento de y. Cada x tem que estar relacionado com um único elemento do conjunto y. Certo? Essa é, então, a definição de função. Não há ambiguidade aqui. Por quê? Porque nós começamos assim, ó, uma função de x em y é uma relação. Putz, relação a gente sabe o que é. Relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. E aí, quando essa relação satisfaz essas duas propriedades aqui, então pronto. Então você chama esta relação de função. Uma função. E aí, claro, você vai ter uma quantidade exorbitante de funções. Tá certo? O item 1 anterior, o item 1 da definição, ele garante o seguinte, que todo elemento do conjunto X está relacionado com pelo menos um elemento Y do conjunto Y. Isso que garante o item 1. O item 2 diz, esse Y é 1. Né? Então, no fim do dia, a cada elemento X do conjunto de partida está associado um único elemento y do conjunto de chegada. Como esse y é único, ele só depende do x e ele só depende da relação f, ele só depende desses dois sujeitos. É claro que, para cada x, como está relacionado a um elemento y, este y vai depender do x. E é óbvio que vai depender também da relação f, então vai depender desses dois sujeitos. O y depende do x e depende do f, da relação f. Por essa razão, então, é que a gente escreve que y é igual a f de x. E não escreve xy pertence a f. Você você nunca viu, nunca na sua vida, numa aula de cálculo, você viu o professor escrevendo assim, ó, par xy pertence a f. Nunca você viu isso. Nunca. Por quê? Porque no cálculo, por exemplo, toda função é dada via uma equação. É sempre y igual a f de x. Y igual a x quadrado. Y igual a x ao cubo. Y igual ao módulo de x. Y igual a seno de x. Blá, 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 blá. Né? Verdade ou não? Claro que é verdade. Né? E nós vamos manter essa relação aqui. Por que você pode fazer isso? Porque o y que está relacionado com x é único. Para cada x, existe um único y associado. Existe um e esse um é único. Certo? Tem alguns autores que, em vez de escrever y igual a f de x, eles escrevem y igual a xf. E tem outros que são ainda mais espertos. Eles escrevem y igual a x elevado a f. Então, você percebe que
y igual a f de x é uma escolha de notação. É só uma escolha. Escolhe dentre todas as possibilidades possíveis, escolhe-se essa aqui. Essa daqui a gente é a usual. Essa aqui de baixo, xf, e especialmente essa aqui, x elevado a f, são muito melhores. Mas muito melhores. E quando eu conseguir explicar para você por que elas são melhores, eu vou lembrar. Tá? Beleza? Mas por enquanto, nós aqui vamos continuar com f de x. Certo? Nós também vamos manter a notação clássica. E para nós, função de x em y, nós vamos denotar assim. Ó, f, dois pontos, x, olha só, flechinha, y, maiúsculo, né? Cada x, essa flechinha aqui, tá vendo? Aqui tem uma flechinha, essa flechinha aqui tem uma verticalzinha aqui, né? Quer dizer, cada x está associado lá com o seu f de y. Então, essa notação aqui nós vamos manter. É uma notação usual do cálculo, por exemplo, e nós vamos manter ela. Se o y, agora vem as nomenclaturas, né? Se o y for igual a f de x, então nós vamos dizer que o y é a imagem de x por f. E o x é a pré-imagem de y por f. Aqui não é x, aqui é y, tá? O x é a pré-imagem de y por f. O conjunto x é chamado de domínio da função, é claro, né? Isso já vem lá da definição de relação. O conjunto y a gente chama de contradomínio da função f, né? Então, contradomínio. E, por fim, a imagem de f são todos os yzinhos pertencentes a y, tais que existe x em a, x em x, com f de x igual a y, ou seja, a imagem de f é o conjunto das imagens de todos os elementos de x. E esse conjunto aqui é chamado de conjunto imagem. Domínio, contradomínio e imagem de relação nós já vimos. Então aqui é só um repeteco. Aqui nós só estamos repetindo o que vem a ser domínio, contradomínio e imagem, para o caso da relação ser uma função. Certo? Na definição de função de x em y, tem uma coisa que não pode passar despercebido. A existência, são duas na verdade, né? São duas coisas que não podem passar despercebidas. A existência e a unicidade do elemento y, tal que y igual a f de x, para cada x do domínio da função. Tá? Isso tem que ficar, sempre você tem que verificar. Quando eu te dou uma relação e falo para você, ó, será que é a função? Você tem que verificar para cada x do domínio, tem que existir um y no contradomínio, que está relacionado com um x, e mais, esse elemento do contradomínio tem que ser 1. Tá certo? Esses dois fatos, eles são traduzidos da seguinte forma. Para todo x, existe um y tal que y igual a f de x, ou seja, para cada x, existe um y que está relacionado com um x. Está relacionado por uma função, significa que o y é igual a f de x. Denota assim, né? Outra, para quaisquer x1, x2 em x, se o x1 for igual a x2, então a f de x1 tem que ser igual a f de x2. O que está dizendo aqui? Que quando dois elementos iguais tem que ter imagens iguais. Tá certo? Um elemento tem que ter uma única imagem. Não pode ter duas imagens. x1 igual a x2 não pode ocorrer de f de x1 ser diferente da f de x2. Lembra do CPF e lembra do título de eleitor. Para cada elemento, para cada brasileiro, está associado um único número de CPF. Para cada brasileiro maior de 18 anos, está associado um único número, que é o número do título de eleitor. Então, para cada brasileiro está associado um número de CPF. Isso aqui fala o item 1. E o item 2, esse segundo aqui, fala que esse número tem que ser 1. Essa segunda condição aqui, ó, essa daqui, em geral, ela é tratada como a necessidade de mostrar que a função está bem definida. Então, quando você lê a expressão, por exemplo, mostre que a função está bem definida, o que o autor está dizendo é mostre que a relação que eu estou te dando, de fato, é uma função. Estar bem definido significa isso daqui.
A cada elemento está associado um único elemento do conjunto y. Tá certo? Então, f de x em y é uma função se para todo x existe um y tal que y igual a f de x. 2, para quaisquer x1 e x2 em x. Se o x1 é igual a x2, então a f de x1 tem que ser igual a f de x2. Essas duas coisas. Olha, é um repeteco que eu estou fazendo. Eu já devo ter falado isso daqui umas 15 vezes nesse vídeo. Mas é para quê? Para que fique muito claro a definição de função. Tá certo? Especialmente o segundo item. Se um sujeito for igual a outro no conjunto, a f dos dois tem que ser igual. Tá certo? Vamos considerar essas duas relações aqui. Ó. A relação f, que vai dos reais para os reais, que pega cada número x, cada número real x, e calcula a sua raiz quadrada. Essa é a nossa relação f. Então, é uma relação dos reais nos reais, que pega cada número real e relaciona ele com a sua raiz quadrada. Beleza? A relação g não são funções ainda, tá? Estão com notações de funções, mas a princípio não são funções. Tá? Agora, a relação g é uma relação dos números racionais no conjunto dos números inteiros. O que ela faz? Ela pega cada fração AB e relaciona com o seu numerador. Está fazendo aqui, ó. Então, a fração AB está relacionado com o seu denominador. Então, qual é a imagem de um meio? Um meio está relacionado com o quê? Um meio está relacionado com 1. O 3 quartos, a fração 3 quartos está relacionado com o inteiro 3. E assim por diante. Certo? Bom, essas duas relações não são funções. Elas não estão bem definidas. Isso que a gente gostaria muito de ser que fosse função, as duas não são funções. Por quê? Por exemplo, f de menos 1 é a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 não é um número real. O que acontece, então? Não existe um y real tal que a f de menos 1 é igual a y. Ou seja, o número real menos 1 não está associado com nenhum número real via a relação f. Então, o domínio da nossa função f não é o conjunto dos números reais inteiro. Não é todo o conjunto f. Bom, se não é todos os reais, essa relação pode ser qualquer coisa, menos uma função. Ah, ela tem chance de ser relação de equivalência? Tem. Tem chance de ser relação de equivalência. Ela tem chance de ser relação de ordem? Tem. Mas função não tem chance. Por que não? Porque o domínio da nossa relação f não é o conjunto de partida, não é todo o conjunto dos números reais. Então não pode ser função. Existem elementos aqui, ó, no domínio, no conjunto de partida, desculpa, que não estão relacionados com nenhum elemento dos números reais, que é o conjunto de chegada. Tá certo? Então essa daqui não pode ser função. Por outro lado, a relação G, ela também não é uma função. Por quê? Porque haverão números racionais, vocês já vão ver, que estão relacionados com vários elementos inteiros. Ah, você fala assim, não dá? Ah, mas não dá, por exemplo, a fração 1/2, ela só está relacionada com o número 1. Mentira. Quer ver? Olha só, isso aqui é o trágico. Olha aqui, ó. A fração 1/2 é igual à fração 2/4. Você ter uma parte de 2 é a mesma coisa que você ter duas partes de 4. Tá certo? Então, essas duas frações, elas representam a mesma coisa. Elas são a mesma coisa, são a mesma fração. A fração 1/2 é igual à fração 2/4. Mas quem é a g de 1/2? A g de 1/2 é 1, porque eu vou associar a fração 1/2 seu denominador. Ah, e a g do 2/4? Opa, a g de 2/4 é o seu denominador, que é 2. Mas pera lá, olha o que está acontecendo aqui. Ó. 1/2 é igual a 2/4, mas a imagem do 1/2 é diferente da imagem do 2/4. Então, o mesmo elemento, olha só,
o mesmo elemento tem duas imagens. Não pode ser função. Não pode ser função. A função não está bem definida. Essas duas relações, que nós gostaríamos muito de que fossem funções, não são funções. São qualquer outra coisa. Podem ser dois cavalos? Pode. Eles têm chance de serem cavalos. Eles só não têm chance de serem funções. Tudo bem? Ficou claro agora? Né? Então, a cada elemento do conjunto de partida tem que estar relacionado com um elemento do conjunto de chegada e esse número tem que ser 1. Esse elemento tem que ser 1. Tá certo? Finalmente, vamos ao último exemplo. Então, vamos pegar o x como sendo o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4 e o y é formado pelas vogais do alfabeto latino A, E, I, O e U. E vamos considerar as seguintes relações de x em y e, é claro, nós vamos analisar quais delas são funções. A primeira delas é a relação f, composta pelos seguintes pares ordenados. 1 com i, 2 com u, 3 com i e 4 com o. Aí você pergunta, faça essa pergunta. Cada elemento de x está relacionado com um único elemento de y? A resposta é sim. O número 1 está relacionado apenas com um elemento, que é o i. O 2 só está relacionado com a letra u. O número 3 só está relacionado com a letra i. E o número 4 está relacionado apenas com a letra o. Isso é uma função do x para o y. Vamos pegar a g. Olha a relação G. Pergunte-se. Cada elemento... Faça essa pergunta. Para saber se é função, a pergunta tem que ser essa. Cada elemento de x está relacionado com um único elemento de y? A resposta é sim. Os números 1, 2, 3 e 4 estão relacionados, cada um deles está relacionado com um único elemento lá do conjunto y. Portanto, é função. Olha a nossa relação H. 1e, 2a e 3u. Pergunto, isto é uma função de x em y? Para saber a resposta, pergunte, cada elemento de x está relacionado com um único elemento de y? Não. Por quê? Porque o número 4 não está relacionado com ninguém. O número 4 é um elemento de x que não está relacionado com qualquer elemento do y. Se tem elemento sobrando aqui no conjunto x, que não está relacionado com alguém no conjunto y, isso não pode ser uma relação, isso não pode ser uma função de x em y. Então, isso não é função. Agora, a outra relação a gente chama de L, e ela é composta pelos seguintes elementos, pelos seguintes pares ordenados. 1O, 1i, 2i, 3i, 4i. A pergunta é, isto é uma função de x em y? E a resposta é um clássico não. Por quê? Porque o número 1 ele está relacionado com dois elementos diferentes do conjunto y. Não pode ser função. Certo? Não pode ser função. A relação R minúsculo, olha só. 1 está relacionado com o 2 com o 3 com o e o 4 com o. Aí a pergunta, para ser função, pergunta é essa. Cada elemento do x está relacionado com um único elemento do y? Está. 1 está relacionado com um único elemento, o 2 também, o 3 também e o 4 também. Então é função. Aí você fala assim, putz, mas espera lá, professor. Vamos olhar para essa última aqui? Vamos olhar para essa última? Putz, cada elemento de x está relacionado com o mesmo elemento do y. Pode isso, Arnaldo? Claro que pode. A definição não fala que não pode. A definição não fala, que elementos diferentes do domínio têm que estar relacionados com elementos diferentes do contradomínio. Não está falando isso. A definição fala que cada elemento do conjunto X tem que estar relacionado com um único elemento do conjunto Y. Se o X1 for igual a X2, então a F de X1 tem que ser igual a F de X2. E se o X1 for diferente do X2? Não importa. A F de X1 pode ser diferente da F de X2 e, se for o caso, pode ser igual. F de X1 pode ser igual a F de X2, quando o X1 for diferente do X2. Isso não tem nenhum problema. A definição não pede isso. A definição pede, se X1 for igual a X2, então F de X1 é igual a F de X2. Lembra da condicional. Lembra da condicional. Portanto, essa observação é importante.
Um elemento y do conjunto de chegada, ele pode ter várias pré-imagens. Várias pré-imagens. Não precisa ser única pré-imagem. A imagem de um elemento de x tem que ser única. A imagem de um elemento de x tem que ser única. A cada elemento x do conjunto x tem que estar relacionado a um único elemento do conjunto y. Esta é a definição de função. Tá? Ah, mas então elementos distintos podem ter a mesma imagem? Pode. Elementos iguais podem ter imagens diferentes? Não. Elementos iguais têm que ter a mesma imagem. Lembra desse exemplo aqui, ó. Lembra da relação G, dos racionais para os inteiros, que pega cada fração e associa ao seu numerador. Você tem frações iguais com imagens distintas. Isso não é função. Isso não é função. Agora, essa daqui, olha, essa R aqui, ó, essa aqui, isso é função. Cada elemento do conjunto X está relacionado com o mesmo elemento do conjunto Y. Isso é permitido. O que não é permitido, por exemplo, é a nossa relação R. Isso aqui não pode. O mesmo elemento do conjunto X está relacionado com dois elementos distintos do conjunto Y. Isso é o que não pode. Beleza? Olha, eu gostaria muito, mas assim, de coração, gostaria muito que isso tivesse ficado muito claro para você, essa definição de função. Eu não estou dizendo que ela é fácil. É preciso de treino, é preciso de muita observação para você poder decidir se uma função, se uma relação é ou não uma função. Saber se uma função está ou não está bem definida. Lembrando que, quando você vê escrito, vamos mostrar que a função está bem definida, significa, ele quer dizer o seguinte, vamos mostrar que a relação é uma função. É isso que ele quer dizer. Mas a gente usa, na matemática, nós usamos, assim, é corriqueiro você falar, vamos mostrar que a função está bem definida. Tá certo? Muito bem. Deixa eu parar de falar. Já ficou bem longo o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro mesmo tudo que eu falei aqui para você. Por enquanto, um abraço para você e eu espero que você me veja nos próximos vídeos.